Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando que a cada dia a Palavra de Deus ilumine nossos passos e conduza a nossa vida. Por isso eu convido você, traga a sua Bíblia, tenha a Bíblia em mão a cada dia para poder nela meditar, mergulhar, para que ela seja o alimento que conduza o nosso espírito e o nosso coração. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai amado, invocando em nome de Jesus o Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito de amor, venha prometido do Pai, venha em nome de Jesus nos abençoar, nos iluminar, nos dirigir, nos governar, nos orientar, venha nos conduzir para a santidade. Venha nos conduzir para a vida na palavra, porque é a palavra que nós queremos viver, é a palavra que nós queremos praticar. Dai-nos tua bênção, tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, com a palavra de Deus aberta, com o coração dilacerado, com o coração totalmente aberto para Deus, vamos ouvir, vamos meditar a palavra dele. Estamos estudando o primeiro livro de Reis e estamos no reinado de Salomão e vimos no capítulo anterior a trágica conduta de Salomão, que foi se afastando de Deus, que foi deixando-se corromper e se seduzir e se tornou um homem infiel a Deus e por isso o reino foi dividido. Então nós vamos agora, a partir desse capítulo 12 do livro 1 de Reis, caminharmos sobre a divisão do reino de Israel. Em Davi e em Salomão nós tínhamos um único reinado. E agora, por consequência, o reino foi dividido, mas não foi tomado de Salomão. Então, ele ficou com uma pequena porção desse reino, o reino da parte sul, e agora vamos estudar as consequências dessa divisão. O capítulo 12 começa dizendo o seguinte: Roboão dirigiu-se a Siquém. Ali tinha se reunido todo Israel para constituir o rei. Jeroboão, filho de Nabate, ainda refugiado no Egito por causa do rei Salomão, soube desse acontecimento e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a Assembleia de Israel foram falar com Roboão, dizendo: Teu pai impôs sobre nós um jugo muito pesado. Tu agora alivia a opressão de teu pai e o jugo tão pesado que nos impôs, e te serviremos. Ele respondeu: Podeis ir, voltai a mim daqui a 3 dias. Depois que o povo saiu, o rei Roboão foi aconselhar-se com os anciãos que assistiam Salomão, seu pai, quando ainda estava vivo. Perguntou: Que conselho me dais para que eu responda a esse povo? Disseram-lhe: Se hoje deres ouvido a esse povo e te puseres a seu serviço, se acatares seu pedido e falares com diplomacia, eles serão teus servos para sempre. Mas ele desprezou o conselho dos anciãos, os conselhos que os anciões lhe deram, e foi aos jovens que foram criados com ele e agora eram seus assessores. Perguntou: Que me aconselhais? Que responda a esse povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai impôs sobre nós? Os jovens que tinham sido criados com eles responderam: A esse povo que te disse: Teu pai aumentou o nosso jugo, tu alivia-o? Falas assim: Meu dedo menor é mais grosso que o lombo do meu pai. Meu pai vos impôs um jugo pesado, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões.
E no terceiro dia, Jeroboão e todo o povo vieram ter com Roboão, conforme o rei dissera. Voltai no terceiro dia. Desprezando o conselho que os anciãos lhe tinham dado, o rei respondeu ao povo com dureza. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens. Meu pai aumentou o vosso jugo, eu aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. O rei não deu ouvidos ao povo. Foi assim que o Senhor havia disposto para confirmar a palavra que tinha falado por meio de Aías, de Silo, a Jeroboão, filho de Nabate. Quando todo Israel viu que o rei não os queria ouvir, responderam-lhe: qual é a nossa parte com Davi? Qual é a nossa herança com o filho de Jessé? Para tuas tendas, Israel, agora vê a casa de Davi. Israel voltou às suas tendas, mas os israelitas que moravam na cidade de Judá eram governados por Roboão. Quando o rei Roboão enviou o chefe de trabalho imposto, adoniram o grupo dos israelitas e o apedrejou até a morte. O rei Roboão subiu rapidamente em seu carro e conseguiu fugir para Jerusalém. E Israel rebelou-se contra a casa de Davi até hoje. Depois que todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo. Reuniram o conselho e constituíram um rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim e os 180.000 guerreiros escolhidos para lutar contra a casa de Israel, e devolveu o reinado a Roboão, filho de Salomão. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Semei, homem de Deus, dizendo: falai a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, Benjamim e ao resto do povo. Assim fala o Senhor: não subais nem luteis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa. Fui eu quem fiz o que hoje aconteceu. Eles deram ouvido à palavra do Senhor e voltaram para casa como o Senhor ordenara. Muito bem, um texto um pouco mais longo, mas é importante nós entendermos a forma como o reino de Deus, e o reino de Deus aqui é o reino de Israel, ele se dividiu após a morte de Salomão entre Jeroboão e Roboão. Lembrando que Jeroboão é o filho de Nabate, né? E que foi com certeza perseguido por Salomão, e Roboão, sim, era o filho de Salomão. Porém, a gente vai meditando o texto, nós vemos lá no versículo 6 que o rei Roboão foi aconselhar-se com os anciãos. Como é importante buscar o conselho dos homens sábios, sensatos, sobretudo os nossos anciãos. Não despreze os anciãos. Não despreze aqueles que têm experiência de vida. Não despreze os nossos pais, os nossos avós. Não despreze aqueles que estão há mais tempo na caminhada. Saiba escutar os anciãos. Ora, Roboão, na verdade, cometeu primeiro a sensatez, depois a insensatez. A sensatez de querer ouvir os anciãos, mas não deu ouvido. Porque você escuta, mas você pode não dar ouvido àquilo que você escutou. Você pode ouvir o seu pai, a sua mãe, você pode ouvir os mais experientes, pode escutar os nossos anciãos, mas depois desprezá-los. E foi o que aconteceu com Roboão. Essa foi o início da tragédia para o povo e para ele próprio, porque ele escutou, mas não se agradou, e foi ouvir os mais jovens que o acompanhavam desde que era menino. E os mais jovens
deram o conselho para ele ser duro, para ele não ouvir o povo, para ele desprezar o povo, açoitar o povo. Se acharam que Salomão aceitou com duras penas, que seja mais duro ainda em açoitar o seu povo. E assim foi fazer Roboão. Ele não deu ouvidos à voz dos anciões. E por isso ele não seguiu a sabedoria nem a sensatez. Os anciãos de Israel foram importantes para ele, mas ele não deu ouvido à voz dos anciãos. Muito bem, em meio a tudo isto, vai aparecer mais na frente a palavra de Deus no versículo 22, a palavra do Senhor foi dirigida a Semei, homem de Deus, dizendo, falai a Roboão. Veja como é importante. Lá atrás, Davi escutava a Deus. Mesmo em meio às temeridades, aos erros, aos fracassos, Davi era temente e escutava a Deus. Salomão fracassou quando deixou de ouvir o Senhor para ouvir a voz dos prazeres. Roboão está agora a ponto também de fracassar, porque quis ouvir os jovens e não ouvir a Deus. E é por isso então que a palavra foi dirigida por meio de um homem temente a Deus. Semei é para nós o exemplo daquela pessoa sensata, que para escutar o Senhor e deixar-se dirigir pelo Senhor. Por isso eu digo a você, peça essa graça de poder escutar o Senhor. E quando nós escutamos o Senhor, a palavra dele dirige. Não subais, nem luteis contra vossos irmãos. Não causeis guerras, por favor, Roboão. Não divida o povo mais dividido do que o povo já está. Não provoqueis a guerra, essa é a ordem do Senhor. Do outro lado, Jeroboão, o outro rei, fortificou Siquém na montanha de Efraim, e lá ele se estabeleceu. Depois saiu dali e fortificou Fanuel. Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas? O reinado pode voltar à casa de Davi. Se esse povo continuar a subir à casa do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para Roboão, o rei de Judá. Então, ele começa a refletir sobre as consequências da divisão. E é importante isto, ter a sabedoria para refletir, para poder tomar decisões mais sensatas. Mas vamos continuar acompanhando, claro, mais à frente o significado dessa divisão do reino de Deus, do reino em Israel. Vamos trazer conosco aqui, para nos ajudar a aprofundar o estudo, o nosso querido Padre Xavier. Esse capítulo 12 que hoje estudamos de 1 Reis nos traz uma página trágica da história de Israel. O problema é que o filho de Salomão, Roboão, vai acabar dando ouvidos a conversas que não deveria dar ouvidos. É sempre muito complicado isso, né? Ele que acabou de se tornar rei se sente muito forte, muito poderoso como rei. Só que o que acaba acontecendo é que não existe um rei se não existe povo, não existe liderança se não existe aqueles que são liderados, não tem como. E aí, quando apresentam a ele pedidos, ele vai se negar a cada um desses pedidos, porque ele imagina que como rei ele vai decidir. E aí, o pedido que era de baixar impostos, ele responde de maneira muito negativa. Aqui se faz verdade aquele provérbio popular de quem tudo quer, tudo pode vir a perder. E é o que aconteceu com ele. E nós vamos ter o rompimento, então, de todos esses reinos aqui, né, que é um reino só, né, mas formado por grupos diferentes, ainda com um sentimento tribal muito grande, e 10 tribos ficarão no norte, 10 ficarão no sul. A partir desse momento, a Sagrada Escritura vai chamar de reino de Israel os das 10 tribos do norte, que nós vamos chamar de reino do norte. E o reino do sul vai chamar de reino de Judá, porque 2 tribos são as que ficaram, Judá e Benjamim. Benjamim é muito pequena, mas Judá é bem maior.
as duas tribos de onde procedem todos os reis, um que é Saul, proveniente de Benjamim, e Judá, de onde Davi e Salomão também procedem. Senhor, que meu coração se volte a Ti, que meu coração se volte para Te escutar, Senhor, e não deixe meu coração na insensatez, na divisão, mas que meu coração Te escute, que meu coração Te ouça, que meu coração obedeça a Tua voz, os Teus mandamentos e os Teus ensinamentos. Guarda-me, Senhor, na fidelidade à Tua palavra. Guarda-me, Senhor, das divisões. Guarda-me, Senhor, de buscar meus próprios interesses. Faça-me um servo fiel. Faça-me, Senhor, um servo que busque, acima de tudo, edificar Teu reino, construir Teu reino e trabalhar pela unidade do Teu reino. E não me permita ser um homem da divisão, da confusão, mas pelo contrário, Senhor, que em tudo eu busque a unidade do Teu reino. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz e muita ternura no seu coração. Deus continue abençoando você e você continue crescendo aí na intimidade com a palavra do Senhor nosso Deus, meditando ela a cada dia da sua vida. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.